Momento Anefac. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Momento Anefac. Nosso papo agora é sobre pequenas e médias empresas, crédito, planejamento operacional e da cabeça do empreendedor, além de novidades vindas do governo. Meu nome é Emerson Dias, sou vice-presidente de Capital Humano aqui da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a nossa Anefac. Antes de apresentar os nossos convidados, e já te digo que são muito especiais, eu queria pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes no YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn. Segundo, visitar o nosso site, anefac.org, onde você encontrará e poderá ler a nossa revista digital, com conteúdos relevantes do mundo das finanças, administração, economia, tributos, tecnologia e capital humano. Sempre muito importantes para você, para a sua carreira e para os seus negócios. Além de informações sobre a nossa agenda de eventos. Confere lá, anefac.org. No podcast de hoje, nós temos os seguintes convidados. A Alessandra França, que é CEO e fundadora do Banco Pérola, vencedora do Prêmio Jovem Empreendedor Anefac 2018. Wagner Torres, que é consultor em estratégia e desenvolvimento humano, especialista em pequenas e médias empresas. E Márcio Silva, que é nosso diretor executivo de pequenas e médias empresas aqui da Anefac, e também empresário do ramo contábil. Para começar esta conversa, eu queria chamar a Alessandra França, para ser a nossa primeira a falar, e eu queria que você, Alessandra, falasse um pouquinho do que você está percebendo e recebendo de notícias em relação a crédito, que é um instrumento tão importante, se não me engano, é o core business do seu negócio, o crédito para o pequeno empreendedor. Como é que você está vendo essa questão neste momento? Bom, primeiro que nós estamos vivendo esse momento junto com o empreendedor, né? Então, a gente está recebendo muita solicitação de prorrogação, né, de pagamento, né, porque principalmente os empreendedores que estão aí, né, dependendo do movimento, né, que estão em quarentena, eles não estão conseguindo vender. Então, é natural que ele não tenha caixa para honrar com os pagamentos neste mês, e a gente não sabe quando que ele vai ter condições de honrar, né. Então, assim, até a gente tem algumas pesquisas que mostram, né, que menos de 20% dos empreendedores tem caixa para mais de 30 dias, né? Essa é uma realidade que a gente vive. Então, a gente está passando por um momento de bastante turbulência, né? Então, a gente está passando por prorrogações, extensões de prazo, né? E vivendo essa turbulência junto com o empreendedor, já que o nosso negócio é de crédito para o empreendedor. E pensando em alternativas pós-crise, né? Até porque a gente espera passar pela crise. Muito bem. Prorrogação de prazos, prorrogação de pagamento numa realidade onde os empreendedores têm caixa, quando tem caixa, que suporta aí apenas 30 dias, né? Quando suportam 30 dias. Wagner Torres, você é especialista em pequenas e médias empresas, acostumado a lidar com este público. E aí, como é que fica a cabeça do empreendedor neste momento desta, vamos chamar de frustração da sua expectativa em relação ao seu caixa? O que você pode nos dizer? Vamos lá, né, Emerson? Nesse momento, a gente realmente acaba passando, né, sofrendo um impacto muito forte emocionalmente. E são dois grandes fatores. Primeiro que o fator financeiro por si só, quando você fala em finanças, ele já tem um impacto emocional muito forte. E o que agrava isso é o cenário de incerteza. Então, esses dois fatores, eles tendem a aumentar a sensação de medo. E o medo, ele desencadeia algumas respostas automáticas, né? Como ou você luta, ou você foge, ou você congela. E para lidar com isso, com essa sensação, e para que você possa sair dessa espiral descendente, é importante que ele passe a ter uma sensação de controle. Então, o que eu posso falar para que ele possa, de repente, conseguir ter melhor sensação de controle diante de um cenário caótico? Esses 90 dias serão cruciais.
né, para ele realmente poder salvar o que for possível. Então, isso passa por uma organização interna rápida. É preciso que ele reveja todos os custos da empresa e realmente comece a negociar tudo que for possível, né, com bancos. E é importante que ele faça isso tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física, porque, principalmente em empresa familiar, uma coisa é muito, né, invade uma área na outra. Então, é importante que ele pare com os bancos, reveja negociações, refinanciar o que for possível. É importante que ele fale com os fornecedores para poder realmente ver o que é possível prorrogar e rever mix de produto, concentrando principalmente naquilo que está na curva A, naquilo que realmente é vendável, né? E rever isso com os fornecedores, troca de mix, o que for possível. Reduzir o que tiver possibilidade ali, inclusive aproveitar as isenções que estão existindo, como 50% de salários, renegociar isso dentro do que for possível com os colaboradores, né, e retomar isso lá na frente. Diria também que é muito importante agora ele fortalecer o relacionamento com os clientes e principalmente ver dentro da base de clientes que ele tem, aqueles clientes que são os top, vamos dizer assim, né? Principalmente os 20% ali que normalmente são responsáveis por 80% do faturamento da empresa, tentar entrar em contato com esses clientes pelos meios que forem possíveis, WhatsApp, lista, fazer uma comunicação aí personalizada com esses clientes, tentar vender da forma que for possível, com os meios telefone, internet, se for o caso. E também é muito importante que ele fale com a equipe, né, porque é preciso lembrar que são pessoas também do outro lado, que também estão vivendo momentos de incerteza, insegurança. Então, dentro do que for possível, conversar com essas pessoas, perguntar o que elas estão achando de tudo isso, e a partir daí também colocar diretrizes do que está sendo pensado em fazer na empresa, para minimizar aí também a aflição dessas pessoas e que ele possa ter depois também uma equipe aí integrada, porque vai precisar força total de todos aí para tentar reverter esse cenário. Muito bem, obrigado pela sua contribuição, Wagner. O Wagner falou uma coisa aqui, que é o famoso 20-80, né, que é a equação de Pareto, né, viu? O filho do Pareto inventou essa história dos 20% que são responsáveis por 80%. Isso se replica em muitas áreas da nossa vida, né? Os nossos problemas se resumem a 20%, que se resolvidos resolvem 80% da nossa situação. E ao falar em 20%, 80%, a gente sabe que o governo é um grande sócio de toda a empresa, né? Não sei se ele está na casa dos 20% do lucro ou dos 80%, né? Mas ele é um grande sócio. E também tem uma portaria aí de 2012, ou seja, 2012, né? A gente pode dizer assim, 12, 20, 12, olha isso que interessante. Quem gosta de numerologia, talvez tenha algum sentido. Que ainda é do ministro Mantega, né? Que o governo estuda aí o adiamento de 3 meses para tributos federais. Márcio, você que é o cara que me falaram, inclusive, que já estudou essa portaria aí do começo ao fim, né? Você estudou mais do que 20% para nos dar resposta acima de 80%. Olha o que eu estou te colocando aqui. É isso mesmo? Você vê essa portaria saindo, o governo vai fazer, não vai fazer? Como é que está esse movimento aí? Ô Emerson, não sei se o governo ele é um sócio que participa com 20 ou com 80, mas que ele participa bem, participa. Essa portaria, o Guido Mantega editou essa portaria em 2012, como você já mencionou, e o governo tem sofrido pressões de estados, sofrido pressões de instituições ligadas aos empresários, para que esta portaria, que está em vigente até o momento, né, ela não foi derrubada por nenhuma outra portaria, pudesse ser aplicada, né, que basicamente é uma portaria que diz que em decretado o estado de calamidade pública, as empresas estariam desobrigadas de pagar os tributos federais por 3 meses. Seria, assim,
talvez a maior ajuda que as empresas poderiam receber nesse momento. Só que é o seguinte, o que dificulta a aplicação desta portaria é porque a própria portaria ela diz que a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ou deveriam ter feito a regulamentação dessa portaria. Eles não fizeram e também não dão sinais que poderiam fazer neste momento. Então, apesar das pressões, o governo dá sinais que está estudando a possibilidade de aplicar esta portaria, mas, por enquanto, ainda não temos informações de que isso está avançando dentro da equipe econômica do governo. De concreto, infelizmente, só temos coisas tímidas ainda. Eu destaco ainda uma resolução do Comitê Gestor do Simples, a resolução 152, que postergou por 3 meses os tributos federais contidos na Guia do Simples. Portanto, a partir da competência março, que se paga em abril, as empresas não pagarão os tributos federais e voltam a pagar somente em outubro, né? Temos também uma medida que consta na medida provisória, na polêmica medida provisória 927, que é a suspensão do pagamento do fundo de garantia. Esse sim está comportando todas as empresas, independente do porte do faturamento, então, e da forma tributária de recolher os impostos. E basicamente isso. Você tem ações das fazendas estaduais e das secretarias da fazenda dos municípios que têm tomado muito mais medidas burocráticas, como suspensão de obrigações acessórias, suspensão de prazos processuais, redução de tributos para determinados produtos, mas produtos específicos da parte de higiene pessoal, e suspensão de cobrança de débito. Mas medidas que possam aliviar o caixa das empresas a partir de abril, poucas, né, ou praticamente nenhuma. Uma situação que as empresas estão ficando preocupadas, porque nós estamos entrando no 4º mês do ano, que encerrando o primeiro trimestre. Então, as empresas vão passar agora em abril a serem obrigadas a recolher a contribuição social e o imposto de renda do lucro presumido do primeiro trimestre. Este valor, somando janeiro, fevereiro e março, normalmente causa uma grande saída de caixa para essas empresas. Então, aí a preocupação das empresas, do governo tomar uma decisão a respeito disso, que possam fazer com que elas não paguem esses tributos agora em abril e possam começar a planejar principalmente a manutenção dos empregos e uma atividade, como o Wagner falou, uma atividade, pelo menos nem que seja mínima, para conseguirem superar esse momento de crise. Tá certo. Medidas burocráticas, né, praticamente aí que nós temos, então, são suspensões de obrigações acessórias, mas em relação ao principal, que é o pagamento dos devidos tributos, ainda não temos novidade. E é um tema relevante, porque, afinal de contas, fechando o trimestre agora, teria que pagar aí o primeiro trimestre do imposto de renda e contribuição social, né, para o segundo trimestre. Vamos ver como é que vai ser o movimento, mas, de fato, janeiro, fevereiro, as pessoas faturaram, né, portanto, terão que pagar aí esses impostos. Vamos aguardar essa medida do governo em relação a essa portaria 12/2012 para ver se alguma coisa sai. Agora, suspender o tributo, né, ou deixar de pagar no primeiro momento e segurar um pouco, também é uma forma de se buscar um financiamento, né, já que o governo é um grande sócio. Mas, de fato, só isso não vai resolver, porque se não houver faturamento, né, lá no segundo trimestre, não haverá nem imposto para pagar. E aí, como resolver esta situação? Eu jogaria de novo aqui essa pergunta para a Alessandra, não sendo cruel, procurando uma solução mágica, mas talvez quais alternativas podem ser, neste momento, discutidas, né,
como alternativas para a geração de crédito. Alessandro, o que você tem ouvido como possibilidade que pode vir a ser, né? Talvez seja um caminho, enfim, o que você tem ouvido aí de alternativas? Bom, em períodos de crise, né, a gente costuma ver o mercado de crédito endurecer, né? Aumentar a taxa, endurecer, e ao invés de liberar crédito, não dar crédito, né? Então, eu tenho duas vivências, uma no mercado de crédito e uma no ambiente social dos filântropos, né? Uhum. E eu acho, assim, que só o ambiente dos filântropos, das pessoas que querem doar recursos para os empreendedores, não vai ser suficiente, porque essa crise, ela é sem precedente, né? Então, a participação do governo, ela é importante. Então, eu tenho ouvido muito, né, as pessoas falarem na criação de fundos garantidores para empréstimos mesmo, para esse público que vai precisar de empréstimos, com prazos mais estendidos, com juros menores, né? Enfim, com menos burocracia, sem garantia, para que ele consiga passar por essa onda. Porque, de fato, né, ele não vai ter receita. Né, a gente está falando de um mês, mas eu diria mais tempo, né, porque um mês ele já não tem hoje. Né, então, essa já é a realidade. Tanto é que a gente faz antecipação de cheque duplicata por 30 dias. Isso já é uma realidade hoje, não é uma realidade com a crise. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar em fundos garantidores que venham do governo, sim, e que não tenham o interesse do investidor por trás, porque senão não vai dar certo. Né? Então, esse crédito ele precisa ser mais leve, menos burocrático, com mais tempo de repagamento, com menos juros, para que o empreendedor possa passar por isso. E que não dependa só de ações filantrópicas, né? Porque o dinheiro da filantropia ele não vai dar conta de toda essa onda que está por vir. Tá certo. Na crise, ninguém dá crédito, é isso mesmo, Ale? É uma questão de lógica de mercado, no sentido de que se eu não tenho expectativa do retorno, eu vou endurecer o meu crédito. No entanto, nós estamos numa situação nova, né, para todo mundo, pelo tamanho e abrangência dessa crise, então será necessário dar crédito a quem provavelmente não tenha crédito, né, provavelmente não tenha a menor possibilidade de pagamento disso no curto prazo. E aí, isto é um desafio também para as pequenas e médias empresas, porque isso tem a ver com credibilidade, né? Eu vou colocar o meu recurso, ou como a lei colocou, né, os filântropos não serão suficientes, vai ter que ter mais gente colocando dinheiro aí nessa brincadeira, vamos chamar assim, porque senão a roda não vai girar. Wagner Torres, você como um especialista em desenvolvimento humano, conhece a cabeça do pequeno e médio empreendedor, como ser crível para buscar crédito nesta crise? Bom, realmente nesse momento as pessoas precisam colocar a cabeça naquilo que elas têm controle e onde é possível controlar, né? Porque senão a ansiedade aumenta e você fica querendo resolver coisas das quais você não tem poder nesse momento. Isso tem que... O empreendedor aí tem que realmente olhar para o histórico dele, porque tudo isso vai contar, né? Quando você fala em credibilidade, em confiança, todo esse histórico acaba vindo à tona, né? Acaba vindo junto com tudo isso. Então é muito importante ele ter um plano aí de onde ele quer agora, diante desse cenário, levar as coisas. Por isso que é importante ele agir dentro desse cenário de controle, ele tentar dominar o que ele pode aí, porque numa hora em que vai pedir crédito, isso conta bastante, porque, afinal de contas, quem está colocando dinheiro no negócio quer saber para onde esse negócio tende a ir, né? Então, esse é o momento de realmente pôr a cabeça em ordem, pôr um plano definido, apesar do cenário ser caótico, e tentar ver o que é possível fazer ainda para salvar o ano e chegar com um pouco de luz lá no fim do túnel.
E eu acho que é importante também, para aqueles que vão conseguir passar por isso, aprender, né? Acho que foi uma coisa que foi dita aí, que é incrível, realmente e é realidade, é que as empresas não têm caixa e não têm capital de giro. E muito disso, porque quando estão surfando no momento bom, não se precavem com esses dois fatores que são fundamentais, capital de giro e controle de fluxo de caixa. Então é importante que aprenda isso, com essa lição, né, já que o remédio veio amara, e comece a mudar esse cenário, né, e comece a ter um pouco mais de precaução, porque coisas acontecem, coisas que não estão no nosso controle dominar. Muito bem, coisas que não estão no nosso controle, né? Exatamente, o contexto nos afeta de forma significativa e nos afeta a todos. Bom, antes de pedir aqui o encerramento, eu vou passar para o Márcio fazer essa fala final. A mensagem que eu deixo aqui é de que, de fato, né, estamos todos passando pela mesma dificuldade, muitas vezes ainda não temos todas as soluções, mas é só conversas como essa, reunindo gente das mais variadas áreas que lidam com o pequeno e médio empreendedor, que a gente vai conseguir chegar a alternativas e novas soluções, né? É o incômodo que transforma. Então, um pouco do nosso objetivo nessas conversas aqui no podcast ANEFAC, para você, pequeno e médio empreendedor, é trazer este incômodo que transforma. Pensar juntos soluções para a gente conseguir superar esta crise de proporções inimagináveis até 3 semanas atrás. Márcio, por favor, você como nosso diretor executivo da ANEFAC para pequenas e médias empresas, qual a sua mensagem para a gente encerrar essa conversa? Emerson, eu quero pontuar uma questão rapidamente para dizer que eu concordo com a Alessandra, ela foi muito feliz em dizer que as medidas tradicionais não vão resolver os problemas das empresas. Mas uma coisa muito importante que eu tenho visto nesta crise é que, por ser uma crise que não é financeira, assim, ela está provocando um impacto financeiro. E dos meus clientes e clientes de outros escritórios com quem eu tenho contato, nenhum empresário cogitou demitir funcionários nesse momento. Então é uma mudança de pensamento significativa, porque todos estão preocupados também numa questão social. Então, assim, todos estão perguntando o que eles podem fazer para manter as empresas com condições financeiras favoráveis, mas manter os empregos. Então, eu acho que a gente está num momento de aprendizado também, que a mentalidade do empresário vem mudando, e eu tenho percebido esta preocupação social. Em outras crises, a solução seria já ter demitido todo mundo, mesmo que se recontrate 10 dias depois. Mas eu percebi que muitos estão querendo manter os empregos, os colaboradores, e eu acho que desta crise, esta percepção tenha sido a mais importante. Tomara que seja uma lição para nós levarmos aí para frente para outros momentos de turbulência que voltaremos a ter, porque a gente sabe que crises, elas constantemente virão. Mas eu acho que esse é o ponto positivo dessa crise, a preocupação do pequeno empresário, do mais pequeno empresário, com os seus colaboradores. Legal, muito boa a sua fala, Márcio, gostei bastante. De fato, de tudo que vocês, meus amigos, falaram aqui, eu tiro 7 Cs para a gente levar para a reflexão, né? O primeiro C é contexto, né? Estamos todos debaixo do mesmo contexto. Os outros 3 Cs são ser críveis para ter crédito nesta crise. Precisamos ter criatividade, que é o quinto C. E nós só conseguiríamos isso se a gente tiver, de fato, uma comunicação com a nossa comunidade. E é isso que a gente precisa para usar. Aí, olha só, surgiu mais um C aqui, né? Que é a nossa cabeça melhorada, conforme falou o Márcio, né? Então, acho que estamos no contexto, precisamos ser críveis para ter crédito na crise, criatividade, comunicação com a nossa comunidade e cabeça, né? Para a gente pensar soluções.
Essa acho que é a mensagem, é a reflexão que eu tiro aqui dessa nossa conversa para você, pequeno e médio empreendedor em especial. Bom, além deste podcast, a ANEFAC disponibiliza para você textos e vídeos sempre com informações relevantes. Por isso, visite o site da ANEFAC, que é anefac.org. E acompanhe a ANEFAC nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, YouTube, Facebook e Instagram. Eu sou o Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e este foi mais um episódio do podcast Momento ANEFAC, este especial para pequenas e médias empresas. Não se esqueça, se você for pequena e média empresa ou não, compartilhe esse podcast com seus familiares, amigos e colegas de trabalho. E até o próximo episódio.